Provérbios 18, verso 21. O Marcelo, ele foi evangelizado aqui nessa igreja pelo tio, Bom João. Bom João era um evangelista. Era um evangelista. E aí é o seguinte, quem te evangelizou, você recebe o manto. Você acaba recebendo uma influência, uma unção. Tanto que a nossa sala de oração, uma hora que você for lá embaixo, amanhã nos 24 horas, você vai ver sala de oração, irmão João. Não sei se vai ser lá ou se vai ser aqui. Ah, sim, gente, os 24 horas vai ser aqui. Amém? Vai ser feito aqui, porque lá não comporta. Amém? E eu também, o Marcelo é do nosso discipulado, eu tenho um chamado para cuidar de espiga caída, né? E essa semana, eu estava tomando café ali na padaria, vieram me chamar correndo, falaram, Sanasa está lá na sua casa. Eu falei, vai cortar água, né? Não, mas não é. Eu falei, mas não é, tá certo, está em dia, né? E aí o rapaz falou assim, a gente precisa mexer na rede de esgoto, porque está entupindo as casas dos vizinhos, e nós medimos e o problema está na sua casa. Eu falei, mas minha casa é o problema, né? A gente mediu dos dois lados, tá aí no fundo da sua casa aí. No fundo de casa tem viela. Bom, gente, ficaram 3 dias lá, fizeram um buraco desse tamanho que dá para enterrar umas 3 pessoas, corrigiram lá o que tinha que fazer, quebraram o que tinha que quebrar lá, está um fuá lá no fundo, lá, sabe? Bom, e a hora que terminou o serviço ontem, ele falou assim, fala para o pastor que segunda-feira eu estou na célula. É o poder da palavra, amém? Eu começava a conversar com ele, ele falou assim, melhor separar, senão eu vou falar em língua aqui. E você sabe, mexer com esgoto não é fácil, né, irmão? Né? Amém? Mas é isso aí. Provérbios 18, verso 21, amém? É a versão Nova Almeida atualizada, amém? Eu nunca tinha usado essa versão, mas no último discipulado, o Subirá indicou essa NAA aí, eu já corri, baixei uma versão aqui, e eu gostei dela, amém? Vamos ler todo mundo junto comigo? Diga assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Amém? Então, ou a morte ou a vida está no poder da língua. Então eu entendo o quê? Que palavras são semente. Né? Não é muito nosso costume, mas diga para o seu irmão assim, palavra é semente. Então tome muito cuidado aquilo que você está plantando. Tome muito cuidado aquilo que você está semeando, porque a palavra ou ela cura, ou a palavra ela mata. Ela mata. E é interessante que, vendo dentro desse contexto, né, o texto lido diz que tanto o poder da vida, quanto o poder da morte, que é a maldição, a bênção, a maldição, estão em nossas palavras. E nós vamos comer o fruto desta palavra. Né? Por que as pessoas ensinam que a gente não pode bater na criança com a mão? Porque se você sentar a mão no seu filho pequeno, e aí você vai abençoar, ele vai falar, peraí, vai me bater ou vai me abençoar? Então, por isso que a Bíblia fala para você usar a vara. Chinelo, né? Extensão não, né? Mangueira, não. Cinta, havaiana, sabe assim? Não. Provérbios fala claramente que o filho que não é corrigido, ele envergonha a mãe. Porque o pai chega junto, né? A mãe fala, filhinho, não faz isso não. Eu fico vendo aquelas crianças na loja, derrubando a loja. Ai, para filho, né? Para, né? Dá vontade de pegar, fala assim, vem cá. Vamos levar você para pensar ali, né?
Você já levou seu filho para pensar? Amém? Leva para pensar. Amém? Mas você só não pode xingar. Você só não pode xingar, porque senão você vai estar semeando uma semente na vida do seu filho, ou de quem quer que seja, que você não quer colher mais para frente. Se você dizer assim, você é bagunceiro igual seu pai. Se ela falar isso para o João Paulo, ela está semeando uma palavra lá, porque eu sou meio bagunceiro, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita, lá eu já contei aqui, e a irmã, o filho dela estava bagunçando, e ela assim falou, vem cá, seu capetinha de Jesus, né? Capetinha de Jesus? Que fase, né? Até o Jesus já tem o capetinha dele lá, né? O pessoal me chamava de Brasinha, né? Você sabe que Brasinha é um diabo, né? Só você procurar no seu Google aí, é um diabinho vermelho de chifre. É o Brasinha. É o Brasinha. O Brasinha está aí. Porque o cavalo que eu desfilei no rodeio, lá em 1982, chamava Brasinha. Não. Há 40 anos eu desfilei no rodeio da minha cidade de cavalo, eu e um benzedor, né? Uma fase, né? Nós puxando a faixa, está lá no meu Face, né? 40 anos atrás. E eu montado no Brasinha. Eu capetinha, né? E eu tinha que andar 15 quilômetros de cavalo, porque no cavalo não ia no caminhão, chegava, só montava. Não, tinha que ir montado nele, né? E chegava lá. Então, a gente tem que tomar cuidado o que fala, porque palavras são semente. Amém? Quando a gente lê essa leitura de Provérbios 18, 21, teve um irmão que entendeu, então, que precisa vigiar as suas palavras, para que ela não possa trazer morte para a sua vida, morte para a sua casa. Então, a partir disso, a gente precisa avaliar como que nós estamos falando, fazendo. Sabe? Porque muitas vezes você está com a cabeça quente, e a cabeça quente, muitas vezes, você vai falar alguma coisa que não deve. Aí você fala, dá um tempo. Depois a gente resolve esse negócio aí. Dá um tempo. Depois a gente resolve isso aí, né? Por exemplo, a mesma boca pode ser usada para duas coisas? Para beijar e para morder? Sim ou não? Sim ou não? Eu lembro que em junho, dia 28 de junho, de 1997, eu estava assistindo uma luta do Mike Tyson e do Evander Holyfield. Quem assistiu essa luta? Que o Tyson mordeu a orelha dele e arrancou a orelha dele fora. Foi só um pedacinho, né? Ele cuspiu ainda a orelha do Evander Holyfield. Quem lembra dessa luta, né? Poucas pessoas. Procura no YouTube que tem lá. Foi em 97. E aí você fala, puxa vida, né? Em vez dele socar, porque o Tyson era o cara, né? Mas o Evander Holyfield, ele desafiou ele, né? E na hora lá que eles dão aquela truncada um com o outro lá assim, disse que o Evander gostava de dar uma cabeçada, mas aí o Tyson foi e mordeu a orelha dele, e aí ele perdeu a luta e foi multado em 3 milhões de dólares, a maior multa, mas ele ganhou 15 para lutar, então não deu muito assim. Mas aí você fala, puxa vida, né? A mesma boca, sobrou 12, né? A mesma boca que poderia, talvez, o Tyson lá dar um beijo na esposa dele, ele estava mordendo o seu companheiro de luta lá. Então, é isso que o nosso irmão Tiago fala, Marielle, Tiago 3, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler Tiago capítulo 3, a partir do verso... Deixa eu achar aqui na minha Bíblia para a gente projetar junto aqui, em nome de Jesus. Tiago 3, versículo... verso 10 e o 12. Presta atenção. Tiago 3,
10, ó. Vamos ler? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim? Ainda não. De novo, de uma só boca, vamos ler comigo, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Espera um pouquinho, Marielle. Você percebe que quando você lê algo no Antigo Testamento e aquilo tem um respaldo no Novo Testamento, é uma doutrina. Deixa eu explicar para você. Quando você lê algo no Antigo Testamento, que a morte e a vida está no poder da língua e a pessoa vai comer do seu fruto. E agora aqui o Tiago está falando assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. E aí ele fala, meus irmãos, não deveria ser assim. Lê o 11 e o 12, projeta para nós, né? Por causa, pode a fonte do mesmo lugar jorrar água água doce e água amarga? Ele está falando uma pergunta. Ele falou, olha, uma mesma fonte, uma hora pode dar uma água doce e a outra hora pode dar uma água salgada? Versículo 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona? Tem um fé de figueira lá, né? Ao invés de você comer fruto, chega lá, o que tem lá? Azeitona. Não é oliveira. Ou a videira, pé de uva, produzir figo. Assim também, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aí eu vou fazer aquela pergunta, né? E se você quiser perguntar para o seu irmão, hoje pode. Que fruto que você está produzindo, meu irmão? Será que você é uma figueira que está produzindo azeitona? Será que você é uma videira que está produzindo figo? Será que você é uma fonte que uma hora está jorrando água doce e água salgada? Por quê? Não, pastor, não é bem assim. Mas lá em Mateus 12, verso 34, Mateus 12, verso 34, o Senhor Jesus agora, ele fala assim, raça de víbora, ou tipo de cobra, víbora é cobra peçonhenta, cobra que tem veneno, né? Tem a sucuri, a jiboia e outras cobras que não têm veneno, mas aqui ele está falando das cobras venenosas, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Vamos ler a parte B do versículo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler a parte B? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu não queria falar. Mas falou. Foi o diabo? Não foi. É esse coraçãozinho que está aí dentro, ó. É esse coraçãozinho aí dentro que está meio contaminado. É esse coraçãozinho que está produzindo algumas coisas que precisa ser tratado. Eu não queria falar, mas o coração está cheio. E aí você talvez trabalha, o seu coração fica cheio, né? O Senhor Jesus fala, vigiai para que o vosso coração não fique sobrecarregado de glotonarias, né? Está escrito lá em Lucas, né? Então às vezes o coração da gente está desse jeito, e aí você começa a perceber por que uma pessoa não consegue viver uma vida abençoada. Não consegue viver uma vida próspera, porque muitas vezes, sabe o que acontece? Ela só sai coisa ruim, não consegue sair, caiu o pagamento, mixaria, não dá para nada, não vai dar nem lá para baby fazer o carnezinho e pagar depois, não dá para nada, né? Esse mês eu ia comprar como é que chama aquele negócio que as mulheres põem no olho para ficar com o olhão grande assim? Nossa, eu ia colocar um cílio esse mês, eu ia colocar uma unha de gel desse tamanho, parecendo o Zé do Caixão, assim, sabe, né?
Não precisa exagerar muito assim também não, né? E não dá para nada. Ô, bem, você tá feia a coisa, né, bem, né? Que coisa, né? Não dá, só dá para comprar um vidinho de esmalte e passar daquele rosinha, né? Aquele mais baratinho, que aquele que ganhou no Dia das Mães aqui, olha lá ainda, né? Você sabe o que acontece? Infelizmente, em vez de você abençoar o seu salário, muitas vezes a gente acaba liberando palavras ruins. E aí a gente chega ao final do mês, a gente quer ter a prosperidade. A gente ouve o presbítero Luciano, não, porque isso, aquilo, outro, mas não está acontecendo comigo, mas por quê? Porque talvez está liberando palavras negativas, palavras ruins, né? E você, um pé de figo está produzindo azeitona, uma videira está produzindo outro tipo de coisa. Então a gente precisa avaliar, meus irmãos, quando eu li um livro, A Poder nas Suas Palavras, no final dos anos 80, um livretinho que você encontra em qualquer sebo, casa de sebo por aí deve vender, né? O Poder das Palavras, sabe? E isso aí, gente, você lembra desse livrinho, pastor Samuel? Lembra, né? O Poder das Suas Palavras. Sabe por quê? Porque aí a gente precisa começar a semear. Por exemplo, o fofoqueiro, por exemplo, ele pode destruir, presta atenção, ministério, ele pode destruir reputações, ele pode destruir família, ele pode destruir negócio, ele pode, uma pessoa que fofoca, que mente, né? Você sabe que o diabo tem uma filha. O diabo tem uma filha. Eu não sei a idade dela, mas ele falou que o nome dela é mentira. O diabo é o pai ele tem uma filha. E fala lá em João 8,44, Marielle, o que está escrito lá? Né? Olha que interessante, João 8,44. Vocês, Jesus está falando com os fariseus, vocês são do diabo. Não, nós somos religiosos. O diabo é o pai de vocês. E querem satisfazer o desejo do diabo. Qual que é o desejo do diabo? Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Continua. Quando ele profere mentira. Fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da menina chamada mentira. Ele falou, ele nunca se firmou na verdade, fala do que é próprio, ele é mentiroso e pai da mentira. E você sabe o que a gente tem visto hoje, muito hoje nas mídias? Mentira, fake, fofoca, boato, comentário, mentira. A gente recebe e a gente tem que tomar cuidado, você filtra, meu irmão, filtra, senão você vai estar espalhando mentira. Filtro. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Por exemplo, quando o Deus... Agora vamos lá em Jó. Né? Gente, eu quando eu me converti, falaram para mim que eu não podia passear. Falaram para mim assim, crente não passeia. Né? Eu falei, por quê? Aí eles mostraram para mim na Bíblia. Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 1, deixa eu achar aqui o versículo, né? Gente, já nós vamos embalar aqui, amém? Isso, 1, versículo 6, Mariela, vamos ler, né? Jó 1, 6, né? O que está escrito? Jó 1, verso 6. Um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre ele, o outro. Então o Senhor perguntou, Satanás, de onde que você vem? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear. E aí me ensinaram, quando eu me converti, novo convertido, falaram, irmão, você não pode passear, porque quem passeia é o diabo. Ah, meu irmão, vai criar heresia em outro canto, não é verdade? Mas falava assim, de onde o diabo vem? De rodear a terra e passear. Então, o que você está fazendo, irmão? Às vezes você posta no Face, né? Estou andando, estou girando, estou passeando. Fala, o diabo lá, ó.
Está andando? E aí, o que acontece? E aí entrou em questão o versículo, aí eles começam a conversar, a história é muito longa, né? E o versículo 11, né? Versículo 11, eles estavam conversando sobre Jó, o que está escrito aí? Né? Mas o diabo falou assim, Deus falou assim, estende a mão sobre ele, toca tudo que ele tem para ver se ele não blasfemar contra ti na tua face. Então, na realidade, o que o diabo queria? O diabo estava pedindo uma permissão, diga assim, permissão, para tocar na vida de Jó. Porque ele, na realidade, o que o diabo estava alegando para Deus, porque o diabo ele é o promotor da injustiça, ele é o acusador, ele estava dizendo assim que o Jó só servia a Deus por interesse. Olha, ele serve o Senhor porque o Senhor tem cercado ele de bens. Ele só serve o Senhor porque o Senhor tem abençoado a vida dele. Quando começar a faltar as coisas, Deus, o Senhor vai ver. Ele vai amaldiçoar o Senhor. E às vezes, presta atenção, às vezes, isso que o diabo falou para Deus, que não aconteceu em Jó, às vezes acontece na vida da pessoa. Porque quando às vezes a pessoa fica doente, ela fala, misericórdia, né? Estou orando, estou buscando, fiquei doente, que coisa, né? Que fé, que é isso, aquilo outro. Eu acho que essa igreja não tem unção, não, né? Eu preciso, tem unção e unção, outros são, outros não, né? Tem serviço e ser visto, né? Tem gente que gosta de ser visto, né? Mas tem serviço na igreja, é só uma questão de palavras, né? E aí a pessoa começa a murmurar, sabe, das coisas, murmurar de Deus, murmurar da realidade, e é interessante que o Jó, ele ficou doente, ele perdeu a família, perdeu os bens, perdeu muitas coisas, ele só não perdeu a comunhão com Deus, e Deus permitiu que a dona Maria ficasse ao lado dele. A mulher. Eu não sei o nome nem da mulher do Jó, e nem da mulher do Ló. Eu sei que uma falava mais do que o homem da cobra, e a outra gostava das coisas do mundo. Isso eu só sei essa informação. Uma virou estátua de sal, e a outra ele chamou ela de louca. Por quê? Ela viu que ele estava passando dificuldade, ele estava passando, falou, puxa vida, Jó, marido, bem, sei lá, ô pai, como é que você chama? Irmã, como é que você chama seu marido? Mozão, né? My love, mozão. Como é que você chama o seu marido aí? Como é que você chama o seu marido, Gabi? Bem. Ontem ela foi fazer um docinho lá em casa, que é uma bolachinha de fritar, chamado cueca virada, sabe aquele negócio assim? E ela falou assim, bem, não tem aquele negócio de abrir, né? É o amansa marido. Ficou uma benção. A mulher do Jó falou assim, bem, pai, amor, mozão, my love, nós perdemos o nosso filho, perdeu a saúde, perdeu tudo que tem, e você ainda mantém a tua integridade? Está servindo a Deus? Olha a nossa vida! Você era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, e o diabo entrou aqui, fez a festa, levou nossos filhos, colocou doença, levou nossas coisas, e você mantém a tua integridade? Foi isso que ela falou no capítulo 2. Ele poderia falar assim, mediante aquela situação, porque ele pegava um caco de telha de barro e ficava lá coçando as feridas dele, ele poderia dizer assim, mulher, acho que você está certo mesmo, sabe, porque eu acho que a véia está atrás do toco, né? Eu levantei com a véia atrás do toco hoje e a coisa está feia aqui, né? Então, acho que é melhor... E ela falou assim para ele, sabe o que você faz? Amaldiçoa esse Deus e morre. Lembra que o diabo falou para Deus? Quando começar a apertar, ele vai te amaldiçoar. Eu acho que naquele momento
quem estava presente dentro da dona mulher era ele, o chifrudo, em pessoa, falando pela boca dela: amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ela falou: bom, aí eu estou viúva, né? Eu vou poder ter um outro relacionamento, né? Aí ele falou assim: louca, você não sabe o que dizes. Agora eu vou fazer uma pergunta: o que ela queria, o que o diabo queria que quando Jó estivesse passando em luta, dificuldade, fizesse? Murmurasse, amaldiçoasse Deus, criticava, sabe? E é isso que muitas vezes o diabo quer fazer, gente. A estratégia dele não mudou, porque Apocalipse diz que quando ele caiu, diz que foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, que acusava de dia e de noite. Agora, quando você olha para Jesus, ele abençoou. Um dia ele deu uma dura nos discípulos, lá em João capítulo 6, a galera foi embora, e ele olhou, aí só ficou os 12, e falou: vocês também não vão? Ele falou: Senhor, onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, palavra de vida. Amém? Então, meus irmãos, a gente precisa analisar algumas coisas. Eu quero concluir falando 3 coisas importantes sobre a palavra. Agora eu quero falar dessa palavra aqui agora. Amém? Marielle, Romanos 4, verso 17. Eu falei o perigo de você usar a língua de forma indevida. Amém? Eu citei exemplo no Antigo e no Novo Testamento, bênção e maldição, né? Aí Paulo está explicando algumas coisas para a igreja de Romanos e falando de Abraão, né? O contexto. Como está escrito, eu construí por pai de nações, está falando de Abraão, diante daquele a quem Abraão creu, e Deus que vivifica os mortos e chama, vamos ler essa parte, e chama a existência as coisas que não existem. Agora primeira coisa que eu quero dizer para você, que uma das formas de você usar os seus lábios é você profetizar a bênção. Coloca de novo, Mariela, lá, a parte B. Vamos dizer de novo: chama a existência as coisas que não existem. E eu digo agora uma pergunta, né? O que está faltando na sua vida? Não está na hora de chamar a existência? Não está na hora de começar a liberar palavra? Palavra, amém? Palavra, diga palavra. Né? Esse é o Deus que nós cremos, chamar a existência. Quando ele disse assim: haja luz, houve luz. Então aprenda a liberar palavras, porque não adianta ficar murmurando dentro de casa, não resolve problema de ninguém e vai acabar trazendo mais luta, sabe? Ficar reclamando da vida, né? Aqui, ficar reclamando dos pastores, dos líderes, não vai adiantar, não vai melhorar. Aí, o almoço, eu vou começar por mim, né? Faz carne de panela com o pastor Braz, né? Que é mais gordo, né? Gordurosa, né? Aí, depois, faz estrogonofe do pastor Vilela. Faz, que é a mistura, é o assunto do dia, né? É o assunto, né? Aí faz lasanha do My Love, né? Feijoada do My Love. Do Gé, fala Gé, o que vai fazer de você? Franguinho com polenta do pastor Gé. E do reverendíssimo aqui? Churrasco na chapa. E aí todos os outros, aí passa para os líderes de célula, né? É o assunto do dia, é o prato do dia. É igual aquela música, né? Do prato do dia, né? É o assunto, o prato do dia. Que o cara chegou lá numa pensão e ele trouxe pediu um prato e o cara cantou a garçonete. É o prato do dia, depois você ouve, né? Que aí o dono da pensão falou: filha, mata outro frango, só não pode temperar, mas não cozinha que você vai comer.
É o prato do dia, chamado prato do dia. E aí a gente, em vez de abençoar, e às vezes a gente abençoar, liberar a palavra, nenhum serve para nós. Nenhum. Nós temos chamados diferentes, nós temos vocações diferentes, nós não somos aqui todo mundo certinho, bonitinho, né? Um atrás do outro, né? Nós não somos, né? Aqui você pode ver, cada pastor que sobe aqui, ele tem um perfil diferente, ele se expressa diferente, amém? Nós temos chamados diferentes, viemos de realidades diferentes, a grande questão é que o nosso destino é o mesmo, amém? Então olha para o seu irmão e fala assim, nós vamos morar no céu junto. Se você gosta de mim ou não, é problema seu. Se você não gosta de mim, problema seu. Nós vamos morar no céu junto. E quem morar perto de mim, por favor, não vai me chegar às 7 horas da manhã e me acordar lá no céu não, viu? Por favor, hein? Deixa eu acordar 9 horas e a delegada aqui fazer um café mais ou menos lá, sabe? Ah, não vai morar junto, né? Não vai morar junto, né? Eu vou ter que fazer café. Mas tá bom. Então, libere palavras de bênção, amém? Sabe por que eu falei isso aqui? Porque uma vez, os saduceus que não acreditavam em ressurreição, eles quiseram fazer uma pegadinha com Jesus. Falou, Jesus, você sabe que a gente é saduceu, a gente não crê em anjo, não crê em demônio, não crê em ressurreição, não crê em nada dessas coisas. Então é o seguinte, a mulher era casada com um cara, e o cara morreu, ela casou com o cunhado morreu, casou com outro 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 cunhado. 7. Foi 7, essa é a história. E aí ele falou para ele assim, e lá no céu? Ela vai morar com qual? Ela vai dormir com 7? Ou ela vai 1? Aí Jesus falou assim, olha, lá no céu, nós vamos ser igual os anjos de Deus, que não se casa e não se dá em casamento. Amém? Quer casar? Quer casar? É agora. É agora. Olha para um solteiro e fala assim, case aqui. Tem que ver alguém que está sozinho e fala assim, quer casar, tem que casar aqui. Porque lá no céu, anjo não casa, nem anja. Melhor casar. Paulo fala, é melhor casar do que abrasar. Abrasando. Então é melhor casar. Amém? Segundo, eu falei, primeira coisa, você chamar a existência, profetizar a bênção. O menino está dando trabalho na escola, eu creio em nome de Jesus. E uma coisa que eu aprendi com a minha mulher, que às vezes ela ia chamar a atenção do João Paulo, quando ele dava trabalho, ela falava, seu abençoado, seu cheio do Espírito Santo, né? Discípulo do coração de Deus, ele estava fazendo arte, dando trabalho, né? E ela falou, seu abençoado, seu cheio do Espírito Santo. Amém? Ou agora, se quiser xingar, aí você vai estar plantando uma semente ruim lá que vai produzir. Tem carrapicho, tem um monte de coisa aí. A segunda coisa que eu e você precisamos compreender, a gente precisa abençoar tudo aquilo que Deus nos dá. E aí nós vamos ler, Marielle, Lucas 9, verso 16. Eu estou mostrando agora aqui que o Novo Testamento ensina para nós, sabe? Então, aqui a multiplicação dos pães. Você sabe que 5 pães e 2 peixes não dava para matar a fome de 5.000 pessoas. E mais os agregados, né? Mas Jesus, ele pega o pão e o peixe, ele diz assim, e pegando 5 pães e os 2 peixes, ele levantando os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuísse ao povo. O que ele fez com o pão e o peixe? Ele levantou ao céu e o abençoou. Então, segundo ponto, abençoe com gratidão tudo aquilo que Deus te deu. Amém?
Você talvez não tenha o carro que você sonha, mas agradece a Deus pelo carro que você tem agora, cuide bem dele, faça a revisão dele certinho, sabe por quê? Porque depois Deus vai te dar um para você melhor, em nome de Jesus. Então olha para o seu irmão e fala assim: seja grato a Deus. Olha ao céu e agradece a Deus. Usa seus lábios para abençoar, amém? Quem está entendendo, diga amém. Eu estou lendo para vocês dentro da palavra, amém? E o terceiro ponto, aí se você quiser ficar bravo com alguém, aí você tem que ficar bravo com o capiroto. É com ele. Porque é assim, quando você vai dirigir a Deus, às vezes eu tenho que ensinar. Marcos capítulo 4, verso 39. É diferente a forma que você ore a Deus e a forma que você ora ao diabo. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, veio uma tempestade. E Jesus estava dormindo. Os discípulos acordou ele estava dormindo lá com o travesseiro, lá na proa, né? E os discípulos despertando, e Jesus repreendeu o vento, e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O mar se aquietou e tudo ficou bem calmo. Eu quero fazer uma pergunta para você: tem tempestade na sua família? Tem tempestade lá no seu trabalho? Tem tempestade na sua casa? Por que eu acredito que é uma tempestade? Pode deixar amarelo. Por que eu acredito que é uma tempestade espiritual? Primeiro, porque ele repreendeu. Segundo, porque ele chegou do lado de lá, tinha um gadareno esperando ele, um homem com 2.000 demônios. E aí, pode continuar o 40 e o 41. E ele disse aos seus, então Jesus lhes disse: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé para orar e repreender? Então, e eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Presta atenção, meu irmão, como que você é conhecido pelo seu vizinho? Ah, o meu vizinho do lado acorda cedo, colocando louvor, aleluia. Daqui a pouco eu escuto a mulher cantando. Daqui a pouco eu já vejo ali um som, né? Glória a Deus, né? De repente está orando, né? Está repreendendo. Aí vem as tempestades, né? Vem as tempestades e ora e repreende. E aí a pessoa que fala igual a sunamita: esse que mora ao meu lado é um santo homem de Deus. Amém? Diga amém. Mas quando liga cedo, já bota o barão da pisadinha lá, né? E o pau já quebra. Bem, eu estou falando que eles ouvem. Ela não gosta que eu falo, mas eles ouvem. E vira a caixa para o vizinho. Quando não é o MC. Porque tem até a dona Alcântara que está cantando umas musiquinhas feias agora também, viu? Olha lá para você ver, coisa feia. E aí eu pergunto para você: uma fonte jorra 2 tipos de água? Hã? Eu vou fazer uma pergunta para você: uma fonte jorra 2 tipos de água? De cantora gospel virou funkeira. Não vai ver não, mas se quiser ver pode ver, não tem problema não. Só um pouquinho. Só para você ver que eu não estou mentindo. Lembra aquela mulher que falava: eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Lembra disso? Irmão, quando eu falo as coisas aqui, eu abro a minha boca porque eu tenho certeza. Amém? Então nós estamos falando aqui, falar ao problema, declarar ao problema. Está passando uma luta? Ore, repreende, use a sua palavra, use esse instrumento que Deus te deu, meu irmão. Use esse instrumento que Deus te deu.
Por exemplo, a Bíblia disse que a dona Sunamita lá, a viúva de Serepta, a outra viúva, né, porque a Bíblia contou muita história de viúva, conta a história que a mulher estava passando uma necessidade, ele liberou. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Amém? Vamos achar aí. Verso 16. O texto fala que Elias liberou uma palavra profética na casa daquela mulher. Amém? A mulher estava passando necessidade, sim ou não? Era o finalzinho da compra dela. Era o último azeite, última farinha. E ele foi lá. Ela fez... Bem, eu acho que ela deve ter feito para Elias, se é farinha e óleo, deve ser feito aquele bolinho que você fez em casa ontem. Que usou o amansa marido lá. Sabe? E ela fez o bolo, porque eu acho que é esse bolo, porque se fosse um bolo como o da irmã Vilma, não era só de farinha e óleo, eu acho que tinha que ter mais coisa, né? Tinha que ter um chocolate, tinha que ter um negócio mais incrementado. Acho que foi um bolinho de chuva, na minha versão atualizada aqui, né? E aí quando ela traz para ele aquele bolo, e ele falou, faz um para você também, ela comeu, aí ele liberou uma palavra profética. O que ele disse aí? A farinha da panela não acabou. O azeite do jarro ou da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada pelo intermédio do profeta Elias. Louvor, pode vir. Vamos lá. Vamos dizer de novo, diga assim, a palavra do Senhor anunciada pelo profeta, olha para o seu irmão e fala assim, qual é o seu nome? What's your name? A palavra do Senhor, não faltou compra na sua casa, não faltou mistura na sua casa, segundo a palavra do Senhor anunciada pelo profeta Gé, pelo profeta Marcelo, pelo profeta Lindão, pela profetisa Andiara, pelo profeta Chocolate, né? É o Renan, né? Pelo profeta Samuel, né? Pelo profeta Marcelo Silveira, amém? Pelo profeta Ramiro, pela profetisa Sueli, pela profetisa Teresa, pela profetisa Neuza, pela profetisa Nara, pela profetisa Ju, pelo profeta e profetisa Cecília Fernandes e Josué, homem e mulher de Deus, pelas irmãs ali do Matão, pela palavra de Deus liberada, não vai faltar segundo a palavra de Deus liberada na sua vida, aleluia! Eu quero crer hoje que fonte fica em pé, fontes podem se jorrar da sua vida, meu irmão, fonte de água viva, palavras liberadas, aleluia, que possa fluir da sua vida. Abra sua boca, profeta. Abra sua boca, profeta, e começa a liberar a palavra. Assim diz o Senhor: eis que não vai faltar segundo a palavra do Senhor através da minha vida. Porque a morte e a vida está na minha língua, e eu quero profetizar vida sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Quantos concordam com essa palavra, diga amém, aleluia. Vamos então estar buscando ao Senhor Jesus agora, aleluia, Senhor. Começa a orar em línguas agora, levante a sua mão.